Já se perguntou o que acontece naqueles instantes finais antes da morte? Vemos uma luz? Ouvimos vozes? Ou algo ainda mais aterrorizante nos aguarda do outro lado? A maioria das pessoas vive a vida inteira acreditando que conhece a verdade. Apegam-se ao que lhes foi ensinado, às crenças que lhes foram incutidas desde a infância. Mas e se, em seus últimos momentos, você percebesse que tudo em que acreditava era uma mentira? Esta é a história de um homem que morreu e voltou. Um homem que viu o que o esperava além da sepultura e retornou com uma mensagem tão chocante, tão devastadora, que mudou tudo. Seu nome era Samuel Carter. E, por grande parte de sua vida, ele foi um homem de convicção, um líder, um pregador, um guerreiro pelo que ele pensava ser certo. Ele acreditava na pureza de seu povo, na ordem divina que colocava alguns acima de outros. Ele carregava essas crenças em seu coração, pregava-as do púlpito e as impunha com suas próprias mãos. Inscreva-se no canal e ative as notificações para nunca perder vídeos como este. Deixe um like e compartilhe com quem precisa desvendar os mistérios das profecias bíblicas. E não perca o comentário fixado, porque há uma surpresa especial esperando por você, um presente único para desbloquear esses mistérios e garantir a sua salvação. Confira e me diga o que achou. Ele pensava que estava servindo a Deus. Ele pensava que estava defendendo sua fé. Mas, certa noite, Samuel Carter morreu. E, naqueles poucos minutos antes de ser puxado de volta para seu corpo quebrado, ele viu a verdade. Uma verdade tão poderosa que o destruiu. Uma verdade que queimou tudo o que ele jamais conheceu. Uma verdade da qual ele jamais poderia escapar. Esta é a sua história. Samuel Carter não nasceu com ódio no coração. Ninguém nasce. O ódio é algo aprendido, algo transmitido como uma herança daqueles que vieram antes. No caso dele, foi tecido na própria estrutura de sua infância, disfarçado de tradição, retidão e até mesmo amor. Ele nasceu em 1948, em uma pequena cidade na Geórgia, um lugar onde as linhas eram traçadas não apenas nos mapas, mas na própria maneira como as pessoas viviam suas vidas. Em seu mundo, havia regras, não ditas, mas inquebráveis. Brancos e negros não se misturavam. Questionar isso era questionar a ordem natural, e questionar a ordem natural era desafiar o próprio Deus. Pelo menos, foi isso que seu pai lhe ensinou. Seu pai, o reverendo John Carter, era um homem respeitado, uma figura imponente em sua igreja, uma voz que comandava a atenção. As pessoas não apenas o ouviam, elas o obedeciam. Ele era o tipo de homem que podia segurar uma Bíblia em uma mão e um punho na outra e fazer ambos parecerem sagrados. Para o mundo exterior, ele era um homem de fé. Mas, dentro das paredes daquela igreja, ele era algo totalmente diferente, um guardião do ódio. Samuel cresceu naquela igreja, sentado no banco da frente, balançando as pernas, absorvendo cada palavra como uma verdade do Evangelho. Quando tinha 10 anos, ele conseguia recitar as Escrituras melhor do que a maioria dos homens adultos. Mas as Escrituras sozinhas não eram o que o moldavam, era a maneira como seu pai as distorcia, a maneira como ele usava as palavras para construir muros em vez de pontes. A maldição de Canaã, dizia seu pai, batendo com a mão no púlpito de madeira desgastada. Gênesis 9:25. Maldito seja Canaã. Servo dos servos será ele para seus irmãos. Samuel não entendeu de imediato. Mas seu pai explicou em termos que até uma criança poderia entender. É por isso que eles nasceram para servir, disse ele à sua congregação. Não é obra do homem, é a vontade de Deus. E isso foi tudo. Se era a vontade de Deus, quem era Samuel para questioná-la? A congregação assentiu. Alguns murmuraram, amém. E Samuel, pequeno e ansioso para agradar, sentou-se um pouco mais ereto em seu assento, orgulhoso de estar do lado certo da história. Mas a igreja não era o único lugar onde essas lições eram ensinadas. Elas estavam em sua casa, na maneira como sua mãe apertava a bolsa quando passava por um homem negro na rua. Estavam na maneira como seu pai falava sobre homens como Martin Luther King Jr., não como um pregador, não como um líder, mas como uma ameaça. Estavam nas histórias contadas à mesa de jantar, nos avisos sussurrados em voz baixa. E então, na noite de seu 12º aniversário, Samuel viu algo que solidificou tudo o que lhe havia sido ensinado.
Seu pai o levou a uma reunião, no fundo da floresta, onde homens estavam em círculo, seus rostos iluminados pelo brilho bruxuleante de uma cruz em chamas. Para Samuel, não era um ato de violência. Não era sequer um ato de intimidação. Era um ritual, uma declaração, um batismo de fogo. Você sabe por que queimamos a cruz, filho? Perguntou seu pai, colocando uma mão firme em seu ombro. Samuel balançou a cabeça. Seu pai sorriu. Não é um símbolo de ódio, é um símbolo de luz. A luz de Cristo brilhando na escuridão. Samuel acreditou nele. Por que não acreditaria? Ele era apenas um menino, e seu pai era um homem de Deus. Olhando para trás, se ele pudesse estar na frente daquele menino de 12 anos, ele o sacudiria até seus dentes baterem. Ele gritaria para ele correr. Mas ele não podia. Porque aquele menino se tornou um homem. E aquele homem se tornou algo muito pior do que ele jamais imaginou. Samuel Carter cresceria para ser um dos homens mais temidos do Sul. Ele lideraria marchas, faria sermões e espalharia uma doutrina tão envenenada que se infiltraria na própria base da cidade em que vivia. Mas a verdade sobre as mentiras é que elas não podem durar para sempre. Porque, um dia, a verdade chega com força total. E, para Samuel, esse dia estava chegando mais cedo do que ele pensava. Samuel Carter passou toda a sua infância absorvendo as palavras de seu pai, moldando-se no discípulo perfeito do ódio. Mas a crença, quando deixada sem ser desafiada, tem uma maneira de endurecer em algo perigoso. Quando chegou à idade adulta, ele não era mais apenas um ouvinte, ele era um executor. Aos 18 anos, Samuel não era mais um garoto sentado no banco da frente. Ele era um homem, pronto para tomar seu lugar entre aqueles que ele admirava durante toda a sua vida. Os sussurros da igreja o moldaram, mas agora, o mundo real estava chamando. Ele aprendeu que palavras sozinhas não eram suficientes. O poder vinha da ação, da força, de fazer com que os outros o temessem. E assim, em uma noite quente de verão, sob a escuridão, ele deu o passo final. Ele se juntou à Irmandade. A iniciação foi secreta, realizada no fundo da floresta, longe de olhares curiosos. Uma imponente cruz de madeira estava no centro da clareira, as chamas lambendo o céu enquanto homens em vestes murmuravam orações. O ar estava carregado de fumaça, pesado de votos não ditos. Um membro mais velho deu um passo à frente, sua voz baixa e firme. Você jura proteger o nosso povo, defender as leis de Deus e preservar a pureza da nossa raça? A garganta de Samuel estava seca, mas ele não hesitou. Eu juro. A cerimônia continuou, cada voto selando seu compromisso. Quando terminou, ele sentiu uma mão bater em seu ombro, o aperto de seu pai firme com orgulho. Você me deixou orgulhoso hoje à noite, filho. Agora, é hora de provar o seu valor. Sua primeira tarefa veio rapidamente. Uma família negra havia se mudado para um bairro considerado fora dos limites. Avisos foram enviados, cartas enfiadas por baixo das portas, símbolos pintados nas paredes, mas eles não saíram. A Irmandade decidiu que era hora de uma mensagem que não pudesse ser ignorada. Eles eram 6, amontoados em um caminhão velho, seus rostos escondidos sob capuzes. O coração de Samuel batia forte enquanto eles paravam em frente à casa. Um homem estava na varanda, sua silhueta emoldurada pela luz da varanda. Ele não estava se encolhendo. Ele não estava correndo. Ele estava esperando. Dê a volta, disse o homem, sua voz firme, suas mãos segurando uma espingarda. O grupo hesitou, mas um membro mais velho deu um passo à frente. Larga isso, garoto. Um tiro soou. O caos irrompeu. Samuel nem tinha certeza de quem atirou primeiro, mas o homem na varanda caiu. Sangue escureceu os degraus de madeira. Gritos vieram de dentro da casa. Os outros se moveram rapidamente, quebrando janelas, incendiando o quintal, suas gargalhadas se misturando com as chamas crepitantes. Mas Samuel ficou paralisado, olhando para o corpo. Algo dentro dele se contorceu, um mal-estar que ele não entendia. Ele havia imaginado aquele momento inúmeras vezes. Ele pensava que se sentiria poderoso, justo. Em vez disso, tudo o que ele sentia era um peso desconhecido pressionando seu peito. Os outros comemoraram,
batendo em suas costas enquanto corriam de volta para o caminhão. Você foi bem, Carter. Você foi bem. Mas, enquanto o fogo rugia atrás deles, iluminando a noite, Samuel não conseguia afastar a sensação de que algo havia mudado. Ele havia entrado de vez na vida para a qual foi criado. E ainda assim, pela primeira vez, ele sentiu o leve sussurro da dúvida. Samuel Carter passou anos se afogando na vida para a qual havia sido preparado, acreditando que cada ação, cada ato de violência, era parte de uma missão divina. Ele silenciou todas as dúvidas, enterrou todas as perguntas. Mas até mesmo as convicções mais profundamente enraizadas podem rachar. Quando atingiu os 55 anos, o fogo que o impulsionara começou a diminuir. A raiva que o impulsionara por tanto tempo não queimava mais tão forte. Seu corpo doía mais, suas noites eram inquietas, e embora ele nunca admitisse, algo dentro dele parecia vazio. Ele dizia a si mesmo que era apenas exaustão, o peso de carregar tanta responsabilidade. Mas, no fundo, uma parte dele se perguntava se era algo mais. Era 17 de abril de 2004, uma noite como qualquer outra. Samuel passou a noite em um bar decadente nos arredores de Atlanta, bebendo com homens que antes eram seus irmãos de armas. Eles riram, relembraram as vitórias passadas e resmungaram sobre como o mundo estava mudando rápido demais. Samuel entrou na brincadeira, forçando sorrisos, assentindo nos momentos certos, mas algo parecia diferente. As palavras que antes o excitavam agora soavam vazias. Ao entrar cambaleando em seu caminhão, agarrando o volante com mãos instáveis, uma dor surda se instalou em seu peito. Ele a ignorou no início, pensando que era apenas o uísque ou o estresse. Mas, ao entrar na rodovia, a dor se intensificou, espalhando-se pelo braço esquerdo como fogo. Sua visão ficou turva. Sua respiração vinha em arfadas curtas e em pânico. E então, nada. Quando abriu os olhos, ele não estava mais em seu caminhão. Ele não estava em um hospital. Ele não estava em lugar algum que pudesse reconhecer. Ele estava em completa escuridão, um silêncio tão pesado que o pressionava contra a pele. E então ele ouviu os gritos. A princípio, eram distantes, mal um sussurro levado pelo vento. Mas ficaram mais altos, mais perto, até o cercarem. Lamentos de agonia, vozes implorando, gritando de terror. Ele girou em círculos, tentando encontrar a fonte, mas não havia nada, apenas a escuridão, apenas o som do sofrimento. Então, uma voz pronunciou seu nome. Profunda, poderosa, diferente de tudo que ele jamais havia ouvido. Samuel. Um frio pavor penetrou em seus ossos. Ele havia sido um homem que inspirava medo, mas, naquele momento, ele estava totalmente impotente. Uma luz irrompeu diante dele, ofuscante, consumindo. Não era como fogo. Não era como o sol. Estava viva, pulsando com algo que ele não conseguia compreender. E, no centro daquela luz, uma figura deu um passo à frente. Samuel prendeu a respiração. Ele havia passado toda a sua vida pregando sobre Cristo, pronunciando seu nome em cada sermão, acreditando que estava fazendo seu trabalho. Mas, agora, ao estar diante dele, Samuel não sentia nada além de vergonha. Jesus olhou para ele, não com raiva, não com ódio, mas com tristeza. E isso doeu mais do que qualquer outra coisa. Você passou a sua vida espalhando mentiras em meu nome, disse Jesus. Samuel balançou a cabeça. Não, eu defendi o seu reino. Eu defendi a sua verdade. Os olhos de Jesus penetraram em sua alma. Você defendeu a si mesmo, não a mim. As palavras o cortaram como uma lâmina. Você distorceu as minhas palavras para justificar o seu ódio. Você conduziu outros para as trevas. Você afastou as pessoas de mim. Os joelhos de Samuel vacilaram. Ele tentou falar, protestar, mas nenhuma palavra saiu. Porque, no fundo, ele sabia. Ele sempre soube. Então, Jesus lhe fez uma pergunta que destruiu tudo. Para quem você pensou que eu vim, Samuel? Samuel abriu a boca, mas não tinha resposta. Porque, naquele momento, ele viu a verdade. E não era nada como o que lhe havia sido ensinado. Samuel Carter ficou paralisado,
sua mente se desfazendo enquanto o peso das palavras de Jesus se acomodava sobre ele. Tudo sobre o que ele havia construído sua vida, cada crença, cada sermão, cada ato de violência, desabou como um castelo de cartas em uma tempestade. Ele havia pregado sobre retidão, sobre proteger a ordem de Deus, mas agora, estando na presença do próprio a quem ele afirmava servir, ele viu o que realmente era, uma mentira. O mundo ao seu redor mudou. A escuridão derreteu e, de repente, ele estava dentro da igreja de seu pai. Os bancos estavam cheios, o ar denso com vozes familiares. No púlpito, seu pai estava de pé, sua voz trovejante sacudindo a sala enquanto ele proferia um sermão que Samuel já havia ouvido centenas de vezes antes. A maldição de Canaã, declarou seu pai, erguendo sua Bíblia no alto. Gênesis 9:25. Maldito seja Canaã. Servo dos servos será ele para seus irmãos. Esta, meus irmãos e irmãs, é a vontade de Deus. Samuel observou a congregação assentir, murmurar seus améns. Ele se viu quando criança, sentado na primeira fila, suas pequenas mãos dobradas ordenadamente em seu colo, olhos arregalados de admiração. Ele havia acreditado em cada palavra. A voz de Jesus veio novamente, firme, mas gentil. Olhe mais de perto. E, de repente, a cena ficou turva. Samuel não estava mais na igreja de seu pai. Ele estava em uma terra antiga, em pé do lado de fora de uma tenda onde um homem, Noé, estava sentado na luz fraca. Perto dali, seu filho Cã estava em pé nervoso, enquanto o neto de Noé, Canaã, baixava a cabeça envergonhado. Canaã foi amaldiçoado, disse Jesus. Não Cã. E os descendentes de Canaã não eram as pessoas que você afirmava que eram. A verdade sempre esteve aqui, mas você se recusou a vê-la. O estômago de Samuel se revirou. Este era o fundamento de tudo em que ele acreditava. E era falso. A visão mudou novamente. Ele estava em pé no convés de um navio negreiro. Correntes tilintavam. O fedor de sofrimento pairava no ar. Abaixo dele, dezenas de homens, mulheres e crianças estavam amontoados, seus olhos vazios, seus corpos machucados e quebrados. Homens brancos, homens que se pareciam com ele, estavam sobre eles, citando as escrituras enquanto chicoteavam suas costas. Samuel recuou. Não, esta não era sua vontade. Os olhos de Jesus queimavam de tristeza. Eu ordenei isso. Samuel balançou a cabeça, sua garganta apertada com emoção. Não, então, por que você usou o meu nome para justificá-lo? Lágrimas queimavam nos olhos de Samuel. Não havia defesa. Ele havia passado sua vida torcendo a palavra de Deus, convencendo-se de que o ódio era santo. Mas agora não havia espaço para desculpas. A cena mudou mais uma vez. Agora, ele estava na sombra de uma grande torre, estendendo-se para o alto dos céus. Ele a reconheceu imediatamente, a Torre de Babel. Você usou isso para justificar a separação, disse Jesus. Para alegar que eu dividi as raças. Samuel havia pregado aquele sermão inúmeras vezes. Ele havia dito à sua congregação que Deus havia espalhado a humanidade para mantê-los separados. Mas, enquanto ele assistia a cena se desenrolar, ele viu a verdade. As pessoas não haviam sido divididas por causa da raça. Elas haviam sido divididas por causa do orgulho. Toda a sua vida tinha sido uma mentira. Então, em um instante, ele estava em outro lugar. Os desertos do Egito. Os corredores da Etiópia. Os templos dourados de Cuxi. Ele viu reis negros governando vastos impérios, eruditos preenchendo bibliotecas com sabedoria, guerreiros liderando nações muito antes de a Europa sequer surgir. Ele viu Maria e José carregando o menino Jesus para a África para escapar da ira de Herodes. Quando eu estava em perigo, disse Jesus suavemente, para onde minha família me levou? Samuel engoliu em seco. Para a África. Jesus assentiu. A terra que você chamou de amaldiçoada foi a terra que me abrigou. Samuel caiu de joelhos. Ele havia passado décadas pregando que os negros eram inferiores, que estavam destinados a servir. Mas agora ele viu a verdade. Deus nunca os havia abandonado. Deus nunca havia colocado uma raça acima de outra. Foi o homem que havia feito isso.
Jesus se aproximou. Samuel, você quer a redenção? Todo o seu corpo tremeu. Sim, Senhor. Jesus estendeu a mão. Então, volte. Conte a eles a verdade. A luz ao seu redor brilhou, engolindo tudo. As vozes, as visões, o peso da história, tudo desapareceu. E então, tão repentinamente quanto começou, Samuel Carter acordou, respirando com dificuldade. Os olhos de Samuel Carter se abriram de repente, seu peito subindo e descendo em suspiros frenéticos. O bip das máquinas preenchia o ar estéril ao seu redor. Sua visão estava turva, seu corpo fraco, mas uma coisa era inequivocamente clara: ele estava vivo. Por 3 minutos, ele se foi. Sem pulso, sem respiração, nada. E, no entanto, contra toda lógica, contra toda certeza, ele havia retornado. Mas o homem que estava deitado naquela cama de hospital não era o mesmo homem que havia entrado em seu caminhão naquela noite. Uma enfermeira estava ao lado dele, verificando seu soro. Ela era negra. Apenas alguns dias antes, Samuel não teria reconhecido a sua existência. Ele teria olhado através dela, além dela, como se ela fosse invisível. Mas, agora, algo dentro dele quebrou ao vê-la. Ela se virou para sair, mas, antes que pudesse se afastar, ele encontrou sua voz. Eu sinto muito. Ela hesitou, olhando para ele com uma leve carranca. Pelo que... Samuel abriu a boca, mas não conseguiu formar as palavras. Como ele poderia explicar? Como ele poderia fazê-la entender a profundidade de seu arrependimento em uma única frase? Como ele poderia pedir perdão por uma vida inteira de ódio? Então, ele simplesmente balançou a cabeça. Por tudo. Ela o estudou por um momento, então deu uma pequena concordância. Descanse um pouco, Sr. Carter. E então ela se foi. Samuel ficou ali, olhando para o teto, o peso de seu passado o esmagando. Ele havia passado sua vida pregando mentiras, envenenando mentes, espalhando o ódio em nome de um Deus que nunca quisera isso. E, agora, ele havia recebido uma segunda chance. Mas ele sabia o que isso significava. Ele tinha que deixar a Irmandade. E deixar não era apenas uma decisão, era uma sentença de morte. Depois que ele teve alta, ele não perdeu tempo. Ele dirigiu diretamente para um armazém antigo na periferia de Atlanta, onde o grupo ainda realizava suas reuniões. Ele sabia o que tinha que fazer e não havia volta. Quando ele entrou, todos os olhos se voltaram para ele. Homens que antes o chamavam de irmão, homens que o haviam seguido, confiado nele, agora olhavam com suspeita. O ar estava carregado de tensão. O líder do grupo, um homem alto e de ombros largos chamado Richard Tate, deu um passo à frente, com os braços cruzados. Do que se trata, Carter? Samuel respirou fundo. Seu coração batia forte em seu peito, mas sua voz era firme. Eu terminei. Um murmúrio se espalhou pela sala. Alguns homens trocaram olhares. Outros ficaram tensos, com as mãos perto de seus cintos, onde carregavam facas. Os olhos de Tate escureceram. Terminou com o quê? Samuel engoliu em seco. Com tudo isso. As mentiras. O ódio. Tudo. Silêncio. Silêncio frio e pesado. Então, Tate deu um passo à frente. Você sabe o que fazemos com traidores. Sua voz era baixa, perigosa. Samuel encontrou o seu olhar. Faça o que tem que fazer. A sala permaneceu parada, a tensão sufocante. Então, sem dizer outra palavra, Samuel virou as costas para eles. Ele saiu, deixando para trás o único mundo que ele jamais conheceu. E, ao entrar na noite, pela primeira vez em sua vida, ele se sentiu livre. Samuel Carter passou décadas preso em um mundo de ódio, convencido de que estava lutando por algo justo. Mas, agora, ao se afastar da Irmandade pela última vez, ele entendeu a verdade. Ele havia sido um prisioneiro o tempo todo. Não de correntes, não de leis, mas de sua própria mente. Ir embora significava deixar tudo para trás. As pessoas que antes o chamavam de irmão agora o viam como um traidor. Velhos amigos se recusaram a dizer seu nome. Ele recebeu ameaças,
telefonemas no meio da noite, sussurros de vingança. Ele esperava por isso. Mas o medo não o mantinha mais cativo. Os dias se transformaram em semanas, depois em meses. Samuel se viu de pé diante de uma congregação, mas desta vez foi diferente. Ele não estava lá para pregar a divisão. Ele estava lá para confessar. Meu nome é Samuel Carter, começou ele, segurando as bordas do púlpito. Sua voz vacilou, mas ele avançou. Por grande parte da minha vida, eu fui um homem de ódio. O silêncio na sala era pesado. Alguns o encararam com aberta suspeita. Outros com calma curiosidade. Ele respirou fundo e contou-lhes tudo. As mentiras que lhe haviam sido alimentadas, a violência que ele havia infligido, o momento em que ele esteve diante de Cristo e viu, pela primeira vez, no que ele havia se tornado. Eu não mereço perdão, admitiu ele, sua voz embargando. Eu não espero por isso. Mas eu preciso que vocês saibam. Eu sinto muito. Uma senhora idosa na primeira fila se levantou lentamente. Ela provavelmente havia vivido o terror que homens como ele haviam causado. Ela não falou. Ela não o repreendeu. Em vez disso, ela caminhou até ele, envolveu seus braços frágeis em volta de seus ombros e sussurrou: "Obrigado por dizer a verdade." Samuel chorou. A partir daquele dia, ele dedicou o resto de sua vida a expor as mentiras que o haviam prendido por tanto tempo. Ele falou em igrejas, escolas, centros comunitários, em qualquer lugar que o ouvisse. Algumas pessoas abraçaram a sua mensagem. Outros a rejeitaram, agarrando-se à mesma cegueira que o havia consumido. Mas ele continuou falando. Porque ele tinha visto o que esperava do outro lado desta vida e ele não podia permanecer em silêncio. O ódio é uma prisão. Ele acorrenta você, cega você, envenena você. Samuel Carter havia vivido sua vida escravizado a ele. Mas, no final, ele havia escolhido a verdade. E a verdade o havia libertado. Se você chegou até aqui, obrigado por assistir. Se esta história tocou você, considere clicar no botão Super Obrigado para apoiar o canal. O seu apoio ajuda a dar vida a histórias como esta e a espalhar mensagens que realmente importam. E não se esqueça de conferir o presente que espera por você no primeiro comentário fixado. É muito importante que você o pegue agora, pois temos apenas um número limitado de cópias e ele será removido em breve. Clique agora e obtenha a sua cópia digital. Deixe-nos saber nos comentários. Você acredita em segundas chances? O que você teria feito no lugar de Samuel? Vamos iniciar uma conversa. E lembre-se, o ódio pode ser ensinado, mas o amor também pode ser ensinado. A escolha é nossa.